Direto de Brasília, com Álvaro Pereira. 9h02 aqui na sua Gerais FM, hoje terça-feira, dia 2 de março, e já vem chegando para você mais uma edição do Direto de Brasília. Olá, Clarice Bernardes, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Matheus, bom dia, Álvaro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Bom dia, Álvaro Pereira, seja bem-vindo a mais uma edição do Direto de Brasília. Bom dia, Matheus, bom dia, Clarice, bom dia aos ouvintes da Gerais FM. Bom dia, Álvaro. Bom, nesta terça-feira a gente volta a falar de Covid-19, né? É um assunto que infelizmente vem sendo recorrente aqui em Coromandel, em Brasília também, acho que no Brasil todo, né? Recentemente a gente completou também, Álvaro, um ano de pandemia, né? Gostaria que você falasse pra gente também, né? Após esse um ano, quais são os últimos registros que a gente tem em relação à média de mortes? Esses números estão batendo recordes positivos, negativos? Como é que está esse cenário hoje, um ano, né, pós-pandemia, pós primeiros casos de Covid-19 diagnosticados aqui no nosso país? Pois é, Clarice, depois de um ano de pandemia, né, nós estamos com números extremamente preocupantes, talvez vivendo a pior fase de todas que vivemos. Tivemos ali, por volta de julho do ano passado, um momento bastante crítico, né, com pico de casos de pessoas infectadas, de pessoas mortas pelo coronavírus, mas agora estamos revivendo esse momento dramático. Os números, como eu disse, são extremamente preocupantes. Há 40 dias, Clarice, nós estamos com uma média móvel de mortes por coronavírus superior a 1.000 por dia. Então, há 40 dias que os números de mortes no Brasil é superior a 1.000 por dia. E isso, por si só, já mostra a gravidade da situação. Já são mais de 10 milhões de pessoas atingidas, infectadas pelo vírus, e já estamos com 255 mil mortes. 250 mil pessoas que perderam a vida em função do coronavírus. Nós temos estados assim como São Paulo, o estado mais rico do Brasil, registrando algo em torno de uma internação por Covid a cada 17 minutos. Uma internação por Covid a cada 17 minutos. Também estados do sul do Brasil, onde a situação vinha sendo mais tranquila, caso do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, também vivem um momento dramático. No caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, dos 17 hospitais da capital Porto Alegre, 10 já estão com os leitos de UTI superlotados. E em Santa Catarina, 220 pessoas, pacientes com Covid, aguardam por internação em UTIs. Faltam UTIs. Então, o momento é realmente muito preocupante. Hoje, Clarice, em função desse quadro nacional grave, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que é muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro, vai se reunir com governadores de estado na residência oficial dele, em Brasília. Deve ter um almoço com governadores, praticamente quase todos os governadores do Brasil, para discutir essa situação e tentar encontrar alternativas. Um dos problemas críticos no Brasil hoje é essa falta de articulação entre o governo federal e os governos estaduais. Isso tem dificultado a definição de uma estratégia nacional de imunização. Há uma questão política permeando tudo isso, né? O presidente Jair Bolsonaro tem problemas de relacionamento com vários governadores e, infelizmente, a política tem prejudicado as ações técnicas, né, que têm que ser tomadas para combater o coronavírus em nível nacional. Então, a gente espera que dessa reunião do presidente da Câmara com governadores saia algum resultado positivo nesse sentido, de se ter uma estratégia nacional, de o governo federal trabalhar em conjunto com os governos estaduais em relação às medidas de combate ao coronavírus. Os secretários de saúde, que tem um conselho nacional, divulgaram ontem uma nota pedindo ao governo que adote medidas nacionais contra o coronavírus, que adote medidas de lockdown,
fechando, determinando o fechamento, por exemplo, de bares, de restaurantes, de academias, de praias, em todo o país, porque hoje essas medidas estão sendo tomadas de forma esparsa, não é? Pelos governadores, às vezes pelos municípios. Então falta, numa situação de emergência como a que nós estamos vivendo hoje, uma atitude do governo federal no sentido de determinar essas medidas de isolamento mais severas durante um prazo aí de pelo menos 15 dias, né, que é para que a gente possa ter resultados positivos em todo o país. Porque não adianta resolver o problema em um município, em um estado, se o problema é nacional. Infelizmente o problema acho que já chegou agora no país todo, né? E a gente ouve bastante, Álvaro, principalmente de autoridades de saúde, de falar que infelizmente talvez a gente tenha um dos piores meses agora, né? Em março, por causa da situação crítica que a gente está vivendo e da escassez dos leitos de UTI em toda a região, né? Infelizmente acho que os casos estão se agravando e os leitos já estão cada vez mais escassos e mais necessários, né? Exatamente. Então, por exemplo, nós tivemos aí em Coromandel uma situação muito grave nos últimos dias, não é? Mas, de alguma forma, a cidade foi socorrida pelos hospitais de outras cidades, de outros municípios, inclusive de Belo Horizonte. Pelo que eu estou informado, a situação começa a melhorar em Coromandel, mas isso não é um alívio, porque a situação está se agravando nas outras cidades, ou seja, Coromandel, que é uma cidade com pouca estrutura para atender pacientes com o coronavírus, já não tem mais hoje a mesma quantidade de cidades em condições favoráveis para receber pacientes de Coromandel, certo? Então aquelas cidades com maior estrutura estão vivendo hoje também um momento muito difícil que as impedem de socorrer os municípios menores. Então, o problema não pode ser resolvido apenas em um município, ele tem que ser resolvido em nível nacional. Essa é a questão fundamental. E aí, Clarice, qual é a saída? A saída está nas vacinas, não tem jeito, tá certo? A vacinação eficiente, a vacinação mais rápida é a forma mais segura de você conter o avanço do coronavírus em nível nacional. Os países que conseguiram avançar fortemente nessa área já estão obtendo resultados muito positivos. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos já vacinaram 40 milhões de americanos em pouco mais de um mês. Nós vacinamos aí algo em torno de 7 milhões de brasileiros até agora com a primeira dose. Então, a vacina no Brasil está muito lento, o processo de vacinação no Brasil está muito lento. Nós temos que encontrar uma forma de acelerar esse processo rapidamente. Temos já algumas sinalizações nesse sentido, temos aí 2 vacinas que já estão produzidas no Brasil, não é, a Coronavac, e temos também a da AstraZeneca, uma produzida no Rio, outra em São Paulo, mas produzida ainda em quantidades muito pequenas, porque falta a matéria-prima indispensável que vem geralmente de outros países, principalmente da China. Temos uma notícia positiva que o Instituto Butantan de São Paulo deve ampliar consideravelmente a oferta de vacinas ao governo federal a partir deste mês de março. Estimam aí a oferta de 40 milhões de vacinas. Então isso já deve aumentar consideravelmente a oferta de vacinas no Brasil, o número de pessoas imunizadas. Mas não podemos ficar só nessas 2 vacinas produzidas no Brasil. O governo federal precisa encontrar alternativas para comprar também vacinas que são fabricadas no exterior. Esses países que conseguiram avançar muito, o caso, por exemplo, do Reino Unido, Inglaterra, é porque eles usaram rapidamente vacinas produzidas em outros países, não ficaram dependendo apenas das vacinas produzidas ali no seu próprio país. Por que a vacinação é tão importante? No Reino Unido, por exemplo, na Inglaterra, algo em torno de 90% da população idosa
já não precisa mais ser hospitalizada em função do processo de vacinação rápida. Essa população já está imunizada, então isso reduziu consideravelmente o índice de hospitalização entre pessoas mais idosas. Também no caso de Israel, que já vacinou metade da população, mas Israel também é um país bastante pequeno, o número de hospitalizações e de mortes caiu consideravelmente. Então, esse é o caminho. Nós precisamos acelerar o processo de vacinação, ou seja, o processo de imunização no Brasil. Álvaro, e falando também sobre esse processo de acelerar essa vacinação aqui no Brasil, a gente conversou, acho que até em edições anteriores, sobre talvez uma possível compra de vacinas por municípios, né? O que se tem definido hoje em relação a isso? Já foi liberada essa compra por municípios? Ainda não? Somente o governo que pode realizar a compra dessas vacinas? Como é que está esse procedimento da aquisição? Em princípio, apenas o governo federal pode adquirir essas vacinas. Inclusive, havia o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem uma medida provisória que tratava dessa questão de vacinas e foi colocada no Congresso uma emenda permitindo que os governos estaduais também pudessem negociar a compra de vacinas, e cada estado poderia ter ali o seu próprio plano de imunização. O presidente Jair Bolsonaro vetou esse artigo, porque isso também pode gerar um caos ali, cada estado competindo entre eles na compra de vacinas no mercado internacional. Então pode parecer uma solução boa, mas pode também gerar um caos, né? É preciso que haja um plano nacional de imunização e que ele funcione, né? E funcione para todos os estados da mesma forma, porque senão aqueles estados mais ricos também serão favorecidos, porque tem mais recursos para adquirir vacinas no exterior. Então, é importante no processo federativo que todos os estados sejam tratados da mesma forma, tá certo? De uma forma igualitária e justa, né? Para todos, porque todos são brasileiros. Está havendo no momento uma mobilização da Frente Nacional de Municípios, uma entidade que congrega municípios no Brasil, para que também os municípios possam ter acesso à compra de vacinas. Mas essa é uma questão ainda muito polêmica. Me parece que mais de 100 prefeituras já aderiram a um consórcio que está sendo criado para adquirir vacinas a partir dos municípios, mas eu tendo a achar que isso não vai para frente, não. Isso não vai evoluir muito, não, porque pode ser questionado pelo governo federal, assim como foram questionados os governos estaduais.